ministrar o texto que o Senhor colocou ao meu coração. Eu queria, como pastor de vocês, eu queria tirar vocês do automático hoje aqui. Deus está nessa casa aqui hoje, amém? Então preste atenção que eu quero ler alguns textos com vocês, para a gente entender a relevância e a importância desse momento de intercessão. Gênesis, pode ficar de pé rapidinho. Gênesis 24, a partir do primeiro verso. Olha o que diz o texto. Era Abraão já velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que ele possuía: põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu faça-te jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra. Para onde que ele ia? Para a minha terra. Abraão está dizendo: eu quero lá na minha terra, da minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a sua semente darei essa terra, e ele enviará o seu anjo diante da sua face, para que tomes a mulher de lá para teu filho. Abraão está dizendo: Deus já me falou algumas coisas. Versículo 8 vai dizer: se a mulher porém não quiser seguir-te, serás livre desse juramento, então somente não faça tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e o jurou sobre este negócio. Versículo 10, preste atenção. E o servo tomou 10 camelos, 10 dos camelos do seu senhor, e partiu, pois, de toda a fazenda de seu senhor, e estava em sua mão, e levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que era a cidade de Abraão. Versículo 11, olha o que diz: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar a água. Aí versículo 12, o servo está com a missão, ele tem que escolher uma mulher, uma moça para o filho de Abraão, porque agora Abraão, possuído de tudo, Deus tinha abençoado ele em tudo, ele precisava agora passar a herança para Isaque, e Isaque precisava casar-se. Agora o versículo 12 vai dizer: e disse, aqui é o servo dizendo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje, olha que oração, aqui é uma oração, dai-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao servo de Abraão. Eis que eu estou, olha o que ele está dizendo: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: beba, e também darei aos teus camelos. Está vendo que ele está conversando com Deus? Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto, que fizeste beneficência ao seu senhor. Ele termina a oração. Sabe o que acontece? Versículo 15: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ele nem tinha terminado de orar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, olha, é a da linhagem de Abraão, ou seja, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte
e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E aí o versículo 20 vai dizer: e apressou e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço. Pulei o 19, versículo 19. E acabando ela de lhe dar a água, disse: tirarei também água para os teus. Foi exatamente a oração que ele pediu. Se você ler o 14, ele está dizendo: Senhor, eu quero que a moça que o Senhor escolheu para casar com o filho de Abraão, meu Senhor, que ela não ofereça somente a mim, mas ela também ofereça aos meus. Ele está fazendo uma oração específica. E hoje eu vou tirar você do automático, sabe por quê? A gente gosta das músicas, a gente gosta, a gente entra no automático, mas talvez você orou só por orar, mas hoje Deus está dizendo: eu quero especificidade da sua parte, eu quero ouvir o que você precisa, porque hoje existe uma resposta de Deus que tem o seu endereço aqui hoje. Esta é uma. Marcos capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada vai dizer, vem comigo, Marcos capítulo de número 2, alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus entrou outra vez e soube que estava em casa. Versículo de número 2 vai dizer: e logo se juntaram tantos que ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzido por um paralítico, trazido por 4 pessoas. Então teve 4 pessoas que disseram: olha, esse paralítico precisa de cura, vamos levar ele até Jesus. Mas o texto vai dizer, versículo 4: e não podendo aproximar dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Se no capítulo 24 é um servo acreditando e orando, no Evangelho de Marcos capítulo 12 é 4 amigos intercedendo por um paralítico. A questão é, o Senhor responde oração, e nós não podemos esquecer dessas coisas. Eu estou dizendo que o Senhor responde oração. Nós não estamos aqui para cumprir apenas um horário e ir embora como se nada estivesse acontecendo. Deus responde oração. Se eu dissesse outro texto de Lucas 18, não precisa abrir, mas ele vai dizer que tem um cego que grita: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chega diante dele, ele é cego, gente, claro que ele queria ver, mas Jesus chegou para ele e disse o quê? O que queres que eu te faça? Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Porque Jesus quer te ouvir hoje. Jesus quer ouvir a sua voz. E pastor, eu não dou conta nem de falar, só estou chorando. Fica tranquilo. Ana também, Samuel capítulo 1, ela perdeu a força de orar, de falar, ela somente chorava, mas o Senhor escutou, contemplou as lágrimas dela. Nós já oramos, a irmã Patrícia, de uma forma muito poderosa, usada por Deus, liberou algo de Deus sobre a nossa vida, sim ou sim. Mas Deus está me dizendo: eu quero ouvir você com clareza. O que queres que eu te faça? O Senhor hoje está te chamando porque Ele não quer, Ele quer tirar você do automático. E nesse momento, a gente já orou aqui, mas você precisa falar algumas coisas para Deus hoje, porque Deus também vai falar algumas coisas para você aqui hoje. E eu queria pedir os intercessores para vocês virem aqui novamente, porque tem um milagre que está acontecendo aqui hoje. Tem uma resposta divina que está acontecendo aqui hoje.
Ei, irmão, ei, irmã, filho, filha, Deus parou esse culto por causa de você. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. E nós vamos pegar, aqueles que podem, nós vamos pegar nas mãos um dos outros aí. Se tiver alguém com um bebezinho, põe a mão no ombro dessa pessoa. Mas hoje nós vamos orar. Você não pode deixar de crer num Deus que tudo pode. Às vezes você conta tantas coisas para os outros, o Senhor está assim: eu estou te esperando você contar para mim. Às vezes tem gente que já sabe tanto de você, e por você mesmo, Deus ainda, não é que Ele não conhece, mas Ele não ouviu de você sobre você mesmo. E hoje eu quero convidar você para sair, sabe, quebrar um pouco o protocolo aqui hoje. Sabe, quebrar um pouco o seu piloto automático. Deus está te vendo, mas agora é a hora de você ver Deus aqui nesse lugar. Você não saiu de casa à toa. Você não gastou Uber à toa. Você não veio até direto do trabalho. Você não veio aqui em vão. Tem um Deus poderoso que está presente aqui. E se Deus está presente, coisas sobrenaturais vão acontecer. Você não chegou de um jeito, às vezes até enfraquecido, cheio de dúvidas, para se alegrar por 2h30 aqui nesse lugar, e depois chegar num ambiente como se nada tivesse acontecido. Existe um mover sobrenatural de Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia! Comece a falar com Deus agora a sua necessidade ou a sua realidade de vida. Você acabou de cantar agora há pouco que Ele tem ciúmes de você, que Ele te ama. Então descanse nesse amor, se entregue a esse amor, confia nesse amor. Oh, Ele tem uma resposta específica para algumas pessoas aqui hoje. Fala que eu te escuto. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu vejo barreiras sendo quebradas aqui hoje. Senhor, eu vejo o Senhor movendo os céus em favor da tua igreja. Eu vejo o Senhor removendo pensamentos negativos. Eu vejo o Senhor colocando um basta nessa incredulidade. Eu vejo o Senhor colocando, Senhor, ó Deus, paz em um lugar de tormenta. Eu vejo o Senhor trazendo providências de milagres. Eu vejo o Senhor alinhando e ajustando, ó Deus, as velas do barco de algumas pessoas. Este barco estava sem direção. Ó Deus, este barco estava perdido pela força do vento e da tempestade, mas hoje o Senhor está voltando o barco para a direção. Hoje o Senhor está ajustando as velas dessa jornada. Hoje o Senhor está levantando caídos aqui hoje. Hoje o Senhor está levantando pessoas que estavam querendo desistir de coisas que não eram para desistir. Hoje o Senhor está trazendo alegria para quem se entendeu está triste aqui hoje. Hoje eu creio que o Senhor está abrindo os olhos deste homem, abrindo os olhos dessa mulher hoje, Pai. E nós vamos além, muito além do que uma ótica humana. Senhor, tem pessoas que chegaram aqui hoje precisando de uma cura. E se você chegou enfermo aqui hoje, coloque a mão no lugar dessa sua enfermidade, porque hoje existe um milagre de Deus, uma unção de cura que está sendo liberada aqui hoje. Pastor, eu não estou enfermo, mas existe uma inquietação no meu coração, uma angústia, uma ansiedade que me corrói por dentro. Então coloque a mão no seu coração agora, porque o Deus que responde está aqui nessa noite.
Pai, pela autoridade que há no Teu nome, e essa autoridade que a nós foi compartilhada, Senhor. Nós não estamos aqui para criar um clube social de pessoas, por mais que temos comunhão entre com os outros, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós não estamos aqui para viver um âmbito natural e realizar vontades humanas, mas nós estamos aqui para cumprir propósitos divinos, Senhor. Então, Senhor, se chegamos até aqui de uma forma, Senhor, Senhor, tão natural e automática, Senhor, tira, Senhor, a igreja do automático agora, ó Deus, e que nós possamos conectar com o Senhor, porque a Tua palavra diz que nós éramos inimigos, mas Jesus veio para nos tornar amigos do Senhor. Estamos reconciliados, temos uma aliança de novo, temos comunhão de novo, e as preocupações, a rotina do dia, Senhor, as inquietações, tem, Senhor, feito um propósito de desanimar, de distanciar a Tua igreja do Senhor, mas o Cordeiro já foi morto, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. É por isso que hoje nós vamos usufruir da presença, vamos entrar na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traga a solução para este marido agora, Senhor. Ó Deus, ele está, Senhor, nesta casa. Ó Deus, ele está governando, é o sacerdote dessa casa. Traz sabedoria para ele agora, abre os olhos dele agora. Senhor, abençoa esta mulher que talvez tão desesperada, Senhor, não sabendo o que fazer, mas o Senhor vai colocar sabedoria, o Senhor vai dar direcionamento. Esta família vai continuar de pé, esta família vai continuar de pé, esta família vai ver os feitos do Senhor. E nós oramos, ó Pai, nós oramos. E eu creio, Senhor, que esse dia de hoje vai ficar marcado para a história da vida de algumas pessoas. Eu creio, Senhor, que tem pessoas que estão conosco no campus online, que estão sendo alcançados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Senhor, traga sinais sobrenaturais aqui nesta noite. Senhor, coloca sinais, Senhor, sobre a Tua igreja. Manifesta com o Teu Espírito. Senhor, realize, Senhor. Senhor, traga a nós o Teu reino. E a Tua palavra diz, quando o Senhor declarou aos discípulos: ide, anunciai o reino dos céus, o Senhor disse: orai pelos enfermos, orai pelos endemoniados. Senhor, e eu creio, Senhor, que assim estamos fazendo agora. Por isso eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa com a Tua unção agora, Pai, liberar, Senhor, ó Deus, milagres aqui neste ambiente. Nós estamos quebrando protocolos humanos, ó Deus. Senhor, nós não estamos aqui para seguir uma liturgia, Senhor, que foi desenhada pelos homens, mas nós estamos aqui para seguir a Tua vontade, para cumprir o Teu querer, Senhor, e deixar o Teu Espírito Santo fluir aqui neste lugar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: volta, meu filho, volta, minha filha, a casa está pronta, a casa está te esperando. Eu sei que o Senhor está dizendo para alguém aqui que está chegando uma provisão, que está chegando uma resposta, e ninguém vai desistir daquilo que o Senhor já prometeu. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Tem pessoas que já estão recebendo milagres de Deus aqui hoje. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor,
Manifesta, Senhor. Ele vai receber uma boa notícia, Senhor. Ela vai receber uma boa notícia, Senhor. Senhor, eu creio que haverá um sinal do Senhor para quem está crendo. Haverá uma intervenção do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Quantos aqui creem que Deus está fazendo algo sobrenatural sobre a tua vida? Fala isso para alguém, fala isso para alguém. Deus está fazendo um milagre na sua vida hoje. Deus está fazendo um milagre. Ele está trazendo uma resposta. Você vai contar um testemunho do que Deus está fazendo esta noite sobre a sua vida. Você vai contar um testemunho de uma intervenção divina que está chegando na sua vida hoje aqui. Alguém acredita nisso? Você pode crer nessa palavra? Por favor, dá para você glorificar o Senhor Jesus. Amém. Precisamos parar de colocar natural as coisas de um Deus sobrenatural. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui hoje. Deus está te respondendo aqui hoje. Deus está te respondendo. Deus está alinhando as rotas, bueno. Deus está voltando algumas pessoas aqui para a rota. Você se perdeu um pouco no labirinto dessa história da sua vida, mas Deus está dizendo: parei esse culto por causa de você hoje. Haverá uma provisão divina, e o que Deus está fazendo é tão grande que você não vai ter dúvida. Ele pode até usar alguém, mas você vai saber, foi o enviado de Deus, foi enviado por Deus, somente Deus para fazer algo. Se prepare. Aleluia. Oh glória. Vamos, eu tenho 20 minutos para ministrar algo de Deus para a sua vida aqui. O livro é de Josué, o capítulo é o de número 1. Versículo de número 1, capítulo 1 de Josué, vai dizer assim: sinto Deus aqui neste lugar, irmãos. O texto é bem conhecido. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Podei-vos assentar. Queridos, rapidamente eu quero compartilhar algo de Deus para a sua vida em cima desse texto. Estava me recordando, não vou lembrar quantos anos atrás, mas eu me lembro de uma situação onde eu estava a primeira empresa que eu trabalhei de carteira assinada, chamava Produtos Alfa. Salmo, eu tinha 13 para 14 anos e a minha carteira foi assinada pela primeira vez nessa época. Morava ainda na casa do meu tio, pai da minha prima que está aqui. E eu me lembro que teve um problema na empresa e o meu patrão chegou
muito, muito, muito aborrecido. E eu não... como ele chegou tratando as pessoas com muita falta de educação, eu também fui um dos reféns de toda aquela falta de educação. Ao ponto que ele chegou gritando demais comigo para falar de coisas que eu já estava fazendo, mandando eu fazer algumas coisas, e eu percebi toda a descompensação dele. E naquele dia eu simplesmente olhei para ele e falei: Senhor Geraldo, o senhor não precisa gritar, eu já estou fazendo o que o senhor está mandando, o senhor não precisa gritar. E aquilo para ele foi pego de surpresa, porque ninguém nunca tinha falado alguma coisa para o senhor Geraldo. Porque quando ele gritava, era como se fosse aquela ditadura, e ele falava e todo mundo tinha que obedecer. Como ele gritou demais e ele me deixou um pouco desgovernado com aqueles gritos, e ele chegou e ficou falando para eu fazer coisas que eu já tinha dito, eu simplesmente falei para ele: olha, deixa eu falar com o senhor não precisa gritar comigo, eu estou fazendo o que o senhor está falando. Antes do senhor falar, eu já estava fazendo. E ele ficou mais nervoso ainda, e daqui a pouco ele me chama na sala dele, e ele falou assim: eu não sei por que eu estou te deixando ainda nessa empresa. Eu falei: senhor Geraldo, eu estou aqui à disposição do senhor, então eu vou te mandar embora. Eu falei: o que eu posso fazer? E aí o que aconteceu? Chamou a Ivani, que era nossa secretária, bate o aviso do Ernesto. E o que aconteceu? Ele bateu meu aviso e falou: agora você tem 2 horas a menos para sair da empresa, para você procurar outro emprego. E aí, quando passaram alguns dias, ele chegou até mim e falou: Ernesto, vamos rasgar o aviso. Aquele dia foi um dia de raiva. Você é um dos meus melhores funcionários aqui da empresa, eu não sei onde eu estava com a cabeça. E aí, todo aquele desconforto, eu falei: mas eu preciso orar. Eu tinha 16 ou 17 anos, não sei, 16 anos. Eu falei: mas eu preciso orar. E comecei para a igreja, nos cultos de quarta-feira, pedindo uma resposta para Deus, para o domingo, orando. E Deus colocou no meu coração que tinha chegado o tempo de encerrar naquela empresa. E eu falei para ele: senhor Geraldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava orando, o senhor falou que eu posso continuar, nós vamos rasgar o aviso, mas não, vamos manter o aviso, já que está assinado. Eu quero sair da empresa, agora sou eu que quero. Mas por quê? Escuta, é porque Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou. Ele disse, eu estava na igreja orando, eu senti em Deus que o Senhor disse: é para manter esse aviso de pé. Ele falou: você está doido? Você vai perder seu emprego? Eu falei: o Senhor que me mandou embora. Não, mas eu não estou mandando. Eu falei: o aviso já está assinado. Sabe o que aconteceu? Fui mandado embora. Ele me desligou, né, na verdade, porque aí já era a minha vontade. Eu fui desligado da empresa com os meus acertos, os meus direitos. Passaram-se 2 meses. Quantos meses? 2 meses. A empresa do senhor Geraldo estava numa dificuldade que a gente não sabia. Uma dificuldade financeira. Ele simplesmente fechou a empresa e nenhum funcionário recebeu os acertos daquela empresa. O único funcionário que saiu recebendo acerto fui eu. Pastor, o que o senhor quer dizer? É porque aquele momento, para mim, Carlos, era um momento difícil, Marquinhos. Porque eu estava perto de chegar à fase do quartel. Eu estava, e aqui, não sei como é que é hoje, mas na nossa época, né, Tigrinho? Se você estava perto do quartel, você não arrumava serviço para nada. Hoje os meninos, parece que a maioria, quando vai para o quartel, ainda não está trabalhando. É um pouco diferente da nossa época. E aí parece que eu estava num momento difícil. Meu Deus, e agora? Vou ficar com aquele senhor sem educação? Ou eu vou sair agora? E se eu sair, como que eu vou fazer para arrumar outro emprego? Mas eu vim aqui hoje para falar com você que Deus fala nos dias difíceis da história da nossa vida. E aí, olha, escute, olha o que está acontecendo. O que aconteceu, Mara, nesse testemunho que eu estou falando com vocês.
que tem coisa, por isso que eu falei que hoje parece que esse culto é para tirar você do automático. Eu estava precisando sabe, tomar uma decisão, e aí eu precisei de parar tudo, sair do piloto automático e começar a ouvir o que Deus queria comigo com relação a essa situação. Parece ser simples para você, mas imagina se eu fico mais 2 meses, a empresa ia fechar, eu ia ficar sem emprego, sem acerto, sem nada. Os meus amigos tudo sem acerto, e eu estava recebendo até seguro-desemprego na época. Voltei a trabalhar de lavar carro, voltei a fazer bico, pintando casa, não parava. Mas escute o que eu quero que você entenda. O que Deus está falando com você nesses últimos dias? Porque, olhe para mim aqui, eu sei que nós temos 3 grupos de pessoas. Alguém que não está ouvindo Deus falar, alguém que está ouvindo, mas não está obedecendo, mas tem o 3º grupo que está ouvindo, está obedecendo e vai viver o milagre que Deus liberou para a história da vida dele. Por que eu estou falando isso aqui? Escuta, queridos, o texto que nós acabamos de ler vai falar de um momento completamente desafiador para Israel. O texto, e talvez por ser conhecido por todos nós, a gente parece que tira todo o glamour desse texto, toda a importância, o significado. O momento é crítico, os dias de Israel não são dias fáceis, mas olha que interessante, versículo de número 1 vai dizer: e sucedeu depois da morte de Moisés, depois que uma coisa ruim aconteceu, depois que o dia mau aconteceu, quando uma crise foi instalada, olha o que o texto está dizendo: falou o Senhor a Josué. Eu preciso que você entenda que nesta manhã, Deus fala nos momentos de incerteza da nossa vida, Deus fala nos vales da incerteza, Deus fala quando a nossa vida está passando por um caos. Escute, no momento em que humanamente falando, que nós estamos com medo, estamos com dúvida, Deus, Ele fala com você exatamente nesses momentos. O momento não é bom, nada agradável, mas escute, querido, nas aflições, porque o povo agora vai viver uma transição, porque um momento está sendo liderado por Moisés, e agora qual é a transição? Uma fase sem o líder. Mas Deus fala nas transições da nossa vida, Ele não se cala. Deixa eu liberar essa palavra para você. Deus, Ele fala com você nos momentos mais delicados da sua vida. Escute, lembre-se, porque Deus permite Israel viver um vale, mas Ele não permite apenas o vale, mas Ele faz presente no vale que Ele permitiu você passar. Agora olhe para mim, eu estou dizendo sobre o povo de Israel, mas a questão é que quando nós passamos, Gislene, um vale, a gente começa a ouvir muitas vozes, vozes externas e vozes internas. Porque às vezes uma voz dizendo que você não dá conta, que não tem jeito, e agora? E agora? Agora você está sozinho nessa batalha? Agora alguém olha para você e fala: ih, meu amigo, não tem jeito, viu? Você viu que a sua situação está indo de mal a pior? Deixa eu te falar, para você não dá. Mas escute, eu vim aqui para dizer para você, nos momentos mais delicados da sua vida, Deus está disponível para falar com você. Porque olha aqui, nós estamos lendo um texto em que Israel está vivendo um momento, sabe, inédito para eles. Um momento desafiador, um momento de incertezas. Agora olhe para mim aqui, a gente tem momento de incerteza ou não tem? Tem ou não tem? Cadê Murilo e Ellen? Levanta a mão aí. Esse casal lindo vai casar daqui o quê? 15 dias. 15 dias. E para quem é casado a gente sabe, antes de marcar já é algumas incertezas que vêm. Depois que marca, mais uma multidão de incerteza. Incerteza financeira, incerteza emocional, incerteza até dos convidados. Olha aqui, como pastor de igreja, não foi uma vez que eu tive que sentar com um casal, porque estava quase dando briga, quase cancelando o casamento. Sabe por quê? Por causa de lista de convidados. Eu sei que não acontece isso mais hoje. Quando eu fui casar, a gente fez uma lista, 489 pessoas, eu não vou esquecer. Que eu era muito conhecido.
E aí até a mulher do buffet falou, não amigo, não faz casamento desse jeito mais não, vamos reduzir, até que a gente reduziu para 200 pessoas, mas aqui, escute, como seres humanos, Kelly, nós vamos passar por momentos de incertezas, mas eu estou dizendo, parece ser repetitivo aqui, mas escuta, eu preciso falar com você, que o nosso Deus é um Deus que libera uma voz no momento da incerteza humana. Escute, agora olha aqui, porque Moisés morreu, Moisés tem uma voz, Moisés dá uma direção, mas agora escute, se Moisés morreu, agora existe um silêncio da voz humana, mas no silêncio, escuta, dos homens, o silêncio dos homens é um cenário propício para a voz de Deus destacar. O problema é que tem hora que você está dizendo, Senhor, eu fiquei sozinho, todo mundo virou as costas para mim. E Deus está assim, ó, eu só estou querendo que você aguce o seu ouvido, porque no silêncio dos homens é uma grande oportunidade para o Senhor destacar a voz dele ao seu respeito. A gente lê o texto, parece que é simples, olha aqui, quando morreu Moisés, escute querido, mas é no momento da dor que tem uma voz de um Deus que cura a dor. É no momento da incerteza que vem a voz de Deus que dá uma direção. É no momento do desespero que vem um Deus que fala, aquele que acalma a força do vento. Escute, quando nós vamos começar a ler o texto, a palavra do Senhor está dizendo que Deus vem falar, escuta isso. Deus vem falar com Josué e vai dizer, Josué, escuta, você vai pegar esse povo e vai atravessar o Jordão. Preste atenção, Deus está falando de continuidade quando alguém está pensando no fim. Porque alguém só pensou, acabou Moisés, acabou a nossa história, acabou a promessa, agora não tem jeito. Aí Deus está dizendo, quando o homem pensa que acabou, eu vou fazer continuar. Eu não tenho mais jeito, escuta queridos, o texto não termina com a morte de Moisés, imediatamente Deus falou, Deus mostra que a sua obra não para pela metade, Ele é o próprio autor da obra, o luto e as percas nunca paralisam os planos de Deus, Ele sempre nos conduz para o próximo passo. Escute, porque agora o povo perdido está imaginando o que nós vamos fazer agora. Mas a voz de Deus vem para direcionar você para o próximo passo. E eu saí de casa, Jefferson, com essa palavra para você. Existe um próximo passo que você precisa dar. E a voz de Deus vai te orientar. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Na incerteza, Deus vai te dar a direção do próximo passo. No medo, Deus vai romper esse medo da história da sua vida. Porque a voz dele faz gerar movimento aquilo que estava parado. Escute, corre comigo aqui. Porque tem um ciclo que está terminando, sim ou sim? Sim ou sim, queridos? Qual que é o ciclo? O ciclo de Moisés. O ciclo da liderança de Moisés. E até então o povo de Israel só conhecia como líder Moisés. Mas escute, queridos, quando alguns ciclos terminam, a voz de Deus inaugura novos caminhos. Quando alguns ciclos estão encerrando, a voz de Deus aparece para dizer, vamos começar um novo caminho. Vamos começar uma nova jornada. Vamos começar um novo tempo. Olha o que Deus fala, queridos, escute. A voz aqui é o que parecia ser ponto final. Deus está dizendo, não, é um ponto e vírgula. Porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai continuar. Agora escute. A voz de Deus para Josué não é só uma voz para consolar. Mas é uma voz também para capacitar. Ele consola, mas ele também capacita. Porque um consolo às vezes te deixa no mesmo lugar, mas a capacidade te faz movimentar. Fala isso para alguém precisa ouvir isso. O consolo deixa você no mesmo lugar, mas a capacidade faz você se movimentar. Escuta e preste atenção. A palavra de Deus não foi apenas para esse consolo, mas a palavra de Deus vem para despertar um chamado para a vida de Josué. E quando Deus fala com Josué, Ele fala, Josué, versículo de número 2, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está transformando. Porque olha aqui, ó, quando um ente querido, a gente perde um ente querido, concorda que ficamos fragilizados? Emocionalmente, a gente se desestrutura completamente.
Mas agora Deus está transformando uma fragilidade em uma coragem. O povo está chorando, Josué está chorando a morte de Moisés, mas Deus está falando: levanta, levanta, porque é você que vai fazer esse povo atravessar este Jordão. É você, é você. A voz de Deus veio hoje para te dar coragem. Lembra da mensagem de domingo? Da mensagem de domingo nós falamos que tem um Jordão que nós vamos passar, vocês lembram disso? Mas a voz do Senhor veio hoje aqui para dizer para você: você não morre na frente do Jordão. O Jordão não vai impedir a promessa de Deus para a história da sua vida. Ele está dizendo: está na hora de você avançar um pouco mais. A voz de Deus, escuta, ela não veio para deixar Josué no mesmo lugar. A voz de Deus não veio para deixar nós no mesmo lugar que nós estamos. Ela veio para impulsionar você para onde você já deveria estar. Já escute, eu quero que hoje você me fale: qual grupo que você está? Aquele grupo que no meio da crise parou de ouvir a voz de Deus? Qual grupo que você está? Aquele grupo que ouve a voz de Deus, mas não obedece à voz de Deus? Ou você faz parte daquele grupo que ouviu, creu, obedeceu e começou a agir? Olha para mim, queridos, a gente lendo esse texto, a gente vê algumas características do nosso Deus, porque ele vem para falar com o povo. Ele vem para falar com Josué, melhor, mas ele também vem para dar uma direção em meio ao caos. Deus dá instruções claras para Josué sobre como ele conquistar a terra que ele já havia prometido. Escuta, hoje eu estou convidando você: quem ouve a voz de Deus caminha seguro, por mais que as estradas são desconhecidas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Ontem, a gente estava aqui no ensaio, inclusive tinha um outro tecladista, que era o Davi. Hoje veio esse rapaz aqui, esse moço veio hoje, e eu falei para eles: escuta, sabe como que você descobre se você está meio morno na fé? Sabe como você descobre se você está no automático? É quando você faz uma pergunta para você mesmo: o que Deus tem falado com você nesses dias? E acredita, Márcia, que tem pessoas que vivem uma vida sem ter a percepção das coisas que Deus está falando com ele? Parece ser simples, mas eu te pergunto: o que Deus tem falado com você nos últimos dias? E aí parece para nós uma loucura você viver uma vida sem ouvir uma direção divina. E a questão que é mais traumática para nós: se você não está ouvindo o Senhor, não é porque Ele não está falando, é porque realmente você está disperso à voz dEle. E aí sabe o que faz? Vai tomando decisões de qualquer jeito, vai entrando em lugares que não era para entrar, vai assinando contratos que não era para assinar, vai gastando dinheiro de um jeito errado que não era para gastar. Por quê? Porque você não sabe o que Deus está falando com você. Porque Ele parou de falar? Não, porque você está ouvindo tantos ruídos da morte que você parou de ouvir a voz da vida. Sim ou sim, irmãos? O que Deus está falando com você nos últimos dias? Agora, se eu te perguntar, o que os problemas e as lutas estão falando com você nos últimos dias? Você vai ter um discurso: ah, pastor do céu, eu vou falar para o senhor, a crise, a luta está falando tanta coisa. E você está ouvindo tantas vozes erradas, mas o Pai te trouxe aqui hoje para dizer: eu estou contigo. Salmo de número 120, por favor, ou é o 121, salvo engano. Olha, escuta, porque o que a gente faz no momento da crise? Salmo de número 120, para mim é um antídoto. Esse salmo é dividido em 3 partes. Pergunta, quais são? Ele está dizendo assim, ó: o meu estado. Aí eu te pergunto, o estado é bom ou ruim? É ruim, angústia. Como assim, Cristina? Ele está dizendo, na minha angústia. Ele está falando, e é minha essa angústia? Eu estou mal. Mas aí o seguinte, primeiro ponto: eu sei como que eu estou em angústia. E tem problema com isso? Não tem. São situações que nós vamos passar. Mas olha a instrução, olha o que ele fala para mim. Na minha angústia, o que ele fez? Então, primeiro é o que eu sinto. Segundo, é o que eu faço. Terceiro, olha o que ele está dizendo:
e Ele me ouviu. Primeiro é o que eu sinto, segundo é o que eu faço, o terceiro é o que Deus faz ao meu respeito. Então olhe para mim, o problema não é estar angustiado. O problema é você fazer com aquilo que está deixando você angustiado. O que você faz depois da angústia. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser uma geração que volta a ouvir a voz do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, vai ter hora que a voz do Senhor vai te pedir coisas tão loucas e malucas da sua lógica humana. Mas deixa eu te falar, se for a voz de Deus, faça. Porque parece ser uma loucura, Vanessa, uma pessoa que me fez tanto mal, aí a voz de Deus vai falar para você, ajuda essa pessoa. Você vai falar, não é possível, Deus está te testando. Porque se você ouvir Deus pelas pequenas coisas, pode ter certeza que Ele vai te falar grandes coisas no futuro. Talvez você estava aqui na hora da intercessão, você sentiu uma vontade de orar para alguém e falou, isso é coisa da minha carne, você não está distinguindo a voz, porque a carne nunca quer orar, meu irmão. Gálatas vai falar que as obras da carne são outras, é o Espírito Santo que está dizendo para você, ora por alguém, estenda a mão para alguém, porque talvez do seu lado alguém disse, eu só queria um abraço, aí Deus mandou você abraçar, você não ouviu, mas não obedeceu à voz divina. Você tem que sair daqui hoje, perguntando, o que Deus está falando comigo? Eu sou contador, mas o que Deus está falando comigo com relação a esse trabalho que o Senhor tem me dado? De que maneira que eu posso, trazer o reino de Deus para aquilo que eu estou fazendo? Ah, minha vida está um caos. Qual é a voz que o Senhor está liberando no momento desse caos que você está vivendo? Porque, escuta, queridos, o salmista não está vivendo um dia bom, mas ele está dizendo o seguinte, o dia bom, o dia mau, ele não é uma justificativa por ser mal para que ele me leve para fazer coisas erradas. O dia está mal, mas eu estou fazendo a coisa certa. O dia está mal, mas eu estou decidindo as coisas certas. O dia está mal, mas eu estou trilhando o caminho certo. E por que Deus está falando essa palavra para mim e para você hoje? Porque Ele quer aguçar o seu ouvido. Porque está vindo uma direção divina para a história da sua vida e da sua casa. Deus disse para Josué, vamos Josué, vamos Josué, porque você vai fazer esse povo sair desse lugar. E aí escute, eu queria só com essa simples palavra, dizer para você, que nos momentos mais críticos, a nossa maior necessidade, não é a ausência de um problema, mas é a presença de uma voz divina. Porque tem hora que você só quer que o problema acabe. Não. Ao invés de pedir para o problema acabar, começa a pedir para a voz chegar. Porque se a voz chegar, você vai ver que tudo vai ser transformado. E hoje tudo que eu queria é que você usufruísse do privilégio. Pergunte qual é o privilégio? O privilégio de saber que Deus pode falar com você. E Ele está falando com você aqui agora. E se a gente for parar para pensar, quantas coisas erradas, quantas decisões, quantos passos a gente deu errado, sem sequer perguntar para Deus, sim ou sim, queridos? Às vezes sem perguntar para Deus, irmã, até uma sandália que você compra gera problema para sua casa. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, estou aqui para falar com você. E hoje eu queria convidar você para ficar de pé, porque nós precisamos, escute. Hoje eu quero convidar você para você começar a ouvir a voz do Senhor e não ouvir o eco do seu medo, não ouvir a voz das circunstâncias. E eu sei que nós estamos chegando, talvez, até mesmo, estamos indo para o final do ano. E talvez os seus pensamentos aí estão começando a falar um tanto de coisa para você. 2025 não foi isso, não foi aquilo. Meu Deus, eu não sei, preciso fazer alguma coisa. O ano acabou e não aconteceu nada. Deus está dizendo, o ano ainda não acabou. Se você começar a ouvir a minha voz. Lembra que o Senhor, está escrito em Crônicas, 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, meu Pai,
e orar, eu ouvirei dos céus. Não é isso? Coloca esse texto para mim, por favor. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando com você. Como que está a sua sensibilidade espiritual? Como que está o seu ouvido? Eu falei ontem aqui, lá no casamento da nossa irmã Gabi com Jefferson. Ontem à tarde eu tomei uma decisão debaixo da fé, uma ousadia, Jefferson. Eu falei, bora. Falei para uma pessoa, pode ir, estou dentro. O Augusto chegou e falou, pai, mas e agora? Eu falei, não precisa falar mais nada, nós só vamos confiar. Porque quando a gente confia no Senhor, sabe que Ele pode trazer uma solução, uma resposta. Queridos, eu não precisei de muito tempo. Estava chegando no casamento, eu recebi uma mensagem. Já era a resposta do que eu estava precisando. Mas deixa eu te falar, antes de dar o meu sim, eu falei com o Senhor, eu não sei como é você com relação às suas decisões. Eu falei, Senhor, se o Senhor está de acordo, coloca paz no meu coração. Se o Senhor está de acordo, eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar... O Senhor vai colocar paz, vai ser leve. Deixa eu te falar, a decisão pode ser difícil, mas se Deus está contigo, vai ser leve. Pode haver uma decisão com uma gravidade, uma seriedade na sua decisão, mas Deus vai colocar paz no seu coração e você vai começar a ver os milagres divinos para a sua vida. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, porque Deus não vai falar apenas para consolar, mas Ele vai falar para movimentar você, para você começar a viver as suas promessas. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara? Que você precisa, eu sei que nós precisamos. Mas aqui, quantos aqui? Primeira coisa, quantos precisam, você já disse que sim. Mas quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui, em nome de Jesus? Agora a última pergunta e a mais séria. Quantos aqui tomam uma decisão de acreditar quando Deus falar com você? Levanta a mão. Eu quero, como sempre é um hábito nosso, mas eu quero convidar você que está disposto a sair desse piloto automático para falar, Senhor, eu quero fazer um compromisso de ouvir mais a sua voz. Mas fala comigo, eu estou com dificuldade de entender, eu estou com dificuldade do tamanho, os ruídos e os problemas que vêm me acontecendo. Talvez você está aqui, você já ouviu até a voz do malfeitor. Talvez você ouviu a voz daquela pessoa que desejou tanto mal para você. Talvez você ouviu a voz daquela pessoa que não acredita na história da sua vida. Mas está na hora de você ouvir a voz daquele que acredita em você. Por isso ainda te deu fôlego de vida hoje. Se você entende que você precisa ouvir a voz de Deus para algumas decisões da sua vida, convido você para vir aqui à frente agora. Isso, vem aqui. Nós vamos orar por